acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza favor de ninguém. Sossega. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo domingo a todos os irmãos da classe Santuário e a todos que estão nos assistindo nessa manhã de louvor, adoração e clamação ao Senhor nosso Deus, nosso Pai. Estamos iniciando o mês de setembro, que é o mês da primavera, que é o mês das flores, que é o mês da renovação. E estamos muito alegres e felizes, e com pensamentos de amor, de união, de gratidão e de compromisso com o próximo. Bom, meus irmãos, hoje eu trago um texto bíblico, que é o Salmos, capítulo 34, versículos de 1 a 5, que diz: Louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor, e os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dele. Busquei o Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo do meu coração. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Amém. Aqui no meu coração sinto a força de um turbilhão que me arrasta e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza favor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e é no chão que eu vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabes
ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem, meus irmãos, em seguida teremos o tema Cidadania em tempos de pandemia. Setembro, mês da cidadania. Bom, e setembro chegou na nossa comunidade com um tema central e fundamental para as nossas vidas, cidadania. Desta feita, iremos pensar a cidadania no cenário da pandemia, nesses tempos tortuosos, acrescidos de uma administração central temerária. A Igreja Nazaré tem dado provas de que pode vencer desafios, mostrando-se cada vez mais unida. Agora o momento é de mais comunhão, solidariedade e maior percepção da realidade. Tomando emprestadas as palavras do Célio Antônio Dias, vistas no seu artigo Direito, Leis e a Bíblia, Interpretações Inclusivas, percebemos que o direito, as leis e a Bíblia, cada qual do seu modo, dentre outros objetivos, buscam promover a justiça e a paz social. As interpretações inclusivas são como a mão que se estende para incluir os excluídos, como a voz serena para acalmá-los, como a luz que ilumina as diferenças para, ao fim e ao cabo, revelar que devemos ser todos iguais perante as leis, quer sejam as leis dos homens, quer sejam as leis de Deus. A Bíblia traz as Escrituras Sagradas, é o livro dos livros. A Constituição, como lei fundamental e suprema de um Estado, é a lei das leis. A convivência pacífica no Estado democrático de direito, independentemente do credo religioso, convicções filosóficas ou políticas, sexo, orientação sexual, origem, cor, raça e idade, passa necessariamente pelo respeito à Constituição Federal, especialmente a observância aos direitos fundamentais, sob o manto do princípio da dignidade da pessoa humana. A história revela que as interpretações inclusivas promovidas pelos apóstolos de Cristo ou pelo direito possuem simetria, provém de uma relação da mesma natureza, inclusão, concorrendo para os mesmos efeitos, quais sejam a proteção das minorias, dos mais fracos, dos discriminados, dos vulneráveis, dos excluídos, servindo de instrumento para alcance da justiça e da paz social, constituindo as chaves para o desbloqueio das mentes e a reforma dos corações. Com esse olhar, traremos o tema, ao longo deste mês de setembro, dando enfoque às seguintes questões: a cidadania e o retrato pandêmico da realidade brasileira, a ironia e o seu humor amargo. A cidadania e a educação, como direito social tão importante em sua finalidade educativa na pandemia, com as plataformas e as ferramentas de aprendizagem, o conhecimento como forma de liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A cidadania e a saúde, tão importante quanto, e a interferência da pandemia na vida cristã e seu reflexo na saúde mental. E hoje traremos a cidadania e o acesso à justiça por pessoas em situação de vulnerabilidade. E hoje
a cidadania e o acesso à justiça por pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, o direito ao acesso à justiça com a ampliação do seu conceito tem sido considerado odiernamente como um dos principais direitos fundamentais. Por quê? Pois este é um direito que assegura ao cidadão os meios de reivindicar perante o Estado o cumprimento dos seus deveres mínimos para com a população. A profecia de Amós é um clamor por justiça social. O apóstolo Paulo não buscou separar para conquistar. Ao contrário, cumprindo as escrituras antigas, promoveu nova interpretação para incluir os excluídos, derrubando barreiras étnicas. Persistiu corajosamente, movido pela justiça, pelo amor, pela paz e com fé. É sobre essa temática que ouviremos hoje duas pessoas maravilhosas. Trazemos pela primeira vez Jamile Gonçalves Serra Azul, que é minha amada sobrinha, com muito orgulho, e que faz um trabalho lindo de mediação sistêmica na Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul. É especialista em ciências criminais pela Universidade de Anguera, especialista em Direito Sistêmico pela Heringer Schule, é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Uma pessoa especialmente interessante. Ela contribuiu com o SOS Mata Atlântica no projeto de apoio à criação do Parque Municipal Marinho da Pedra de Ilhéus, de proteção ao peixe Mero Canapu. Tem formação em círculos de construção de paz, mediação, danças circulares sagradas e formação básica em constelação familiar pela Heringer Schule. Seu primeiro livro, publicado em 2014, aborda a mulher como autora de delitos à luz da cultura patriarcal. E acaba de lançar o livro, denominado Direito Sistêmico, um novo enfoque do acesso à justiça. Recebemos, pois, com muito carinho a doutora Jamile e agradecemos a sua pronta disponibilidade. E iniciamos ouvindo o pastor Luciano Santana, já por demais conhecido e festejado por nós. Ele é teólogo, professor da Faculdade Batista Brasileira, fundador da Comunidade Cristã Inclusiva do Salvador, COSSES, mestrando da UFBA, tem artigo publicado na revista Periódicos, onde apresenta uma abordagem da teologia queer a partir da prática eclesiástica da Comunidade Cristã Inclusiva de Salvador. Agradecemos também e recebemos com muito carinho. Que o 7 de setembro seja de comemoração da independência e não uma ameaça à cidadania. Tenhamos um excelente domingo e uma semana de paz. Bom dia, irmãs e irmãos da classe Santuário. É uma satisfação muito grande me dirigir a vocês nesse domingo. Durante esse mês de setembro, a classe estará tratando, discutindo, refletindo sobre a questão do mês da cidadania, né? Estamos aí no início do mês de setembro e é muito importante e relevante, como cristãs e cristãos, discípulas e discípulos de Jesus, refletirmos sobre essa temática. Enquanto que alguns grupos cristãos estão mais preocupados, através dos seus discursos, pela cidadania celestial, a pátria celestial, e esquecem que nós somos cidadãs e cidadãos de uma pátria terrestre e se isentam de suas responsabilidades, dos seus compromissos, não somente essas lideranças, mas os seguidores e seguidoras dessas lideranças pastorais que acabam negligenciando e tratando a cidadania de forma, de uma certa forma, irresponsável e negligente. Acham essas pessoas que cidadania, política não é assunto para ser tratado nas comunidades eclesiais. E parabéns à classe, parabéns à IBN por ter essa proposta de discussões, de reflexões. E aqui estamos
me coube falar sobre essa questão da justiça, da cidadania, na perspectiva do profeta Amós. É importante a gente ampliar mais a nossa percepção, a nossa perspectiva bíblica a respeito dessa temática, o que a Bíblia fala, de uma certa forma, traz para nós sobre essa questão da cidadania, da questão do nosso posicionamento político. Nós somos seres, indivíduos políticos. E assim, o profeta Amós, ele é considerado um dos profetas, se não for o mais relevante nesse sentido, da temática da injustiça social, da corrupção moral, do contexto da sua época. Se ele não for o maior, ele é um dos maiores profetas que vão tratar sobre essa questão da cidadania, da injustiça social e da corrupção moral que ele estava vivenciando dentro do seu contexto, no seu cenário social, né? O contexto social pelo qual ele estava inserido. Então, basicamente, o livro do profeta Amós, ele vai por essa linha de denúncia, pelos abusos e pelas violências praticadas pelas lideranças, não somente as lideranças políticas, mas pelas lideranças religiosas, que estavam refém e, de uma certa forma, estavam sendo coniventes com uma prática violenta exercida pelas lideranças políticas principalmente sobre aqueles que eram mais vulneráveis, ou mais fracos socialmente falando, ou economicamente falando. Então o profeta Amós, ele vai por essa linha de denúncia. E nós, enquanto igreja cristã, enquanto cristianismo, a essência do cristianismo é isso, né? A gente precisa resgatar o profetismo na tradição bíblica. Nós precisamos entender o que é o profetismo, a tradição profética na tradição bíblica, quando trata dessas questões. Infelizmente, nós temos um conceito muito equivocado de profetismo, de profecia, de profeta, e hoje o que nós vemos aí e ouvimos em alguns círculos cristãos, profecia, profetismo não tem nada a ver com profetismo na tradição bíblica. Primeiro que o profeta, ele sofria porque profeta também era parte do povo. Ele não sofria pelo povo, ele sofria também porque era parte do povo. E muitas vezes nós enxergamos a figura do profeta como se fosse alguém que veio do além, ou alguém que desceu dos céus e veio habitar entre os homens, um enviado de Deus, vindo das mansões celestiais, da pátria celestial, e aqui se instalou e começou a abrir a sua boquinha e fazer as suas denúncias, apontar os erros, os abusos, os pecados do povo, das lideranças religiosas, das lideranças políticas, e pronto, acabou. Muitas vezes nós temos essa percepção do profeta assim, alguém divino, mas o profeta era povo, o profeta era parte do povo, então o profeta também era revoltado. Os profetas também eram pessoas que se tinham incomodadas, tinham seus incômodos por ver a realidade que não somente afetava as outras pessoas, mas também essas situações, essas violências também atingiam os profetas. E por isso que eles se revoltavam. Alguns se revoltavam com mais intensidade, como Jeremias, por exemplo. A gente lê o livro do profeta Jeremias, a gente só vê revolta. Eu tive um professor de hebraico na minha graduação em teologia, era professor também, doutor em Antigo Testamento, e ele dizia para a gente, o livro do profeta Jeremias, principalmente Lamentações de Jeremias, no original, no texto em que esse livro foi escrito, no caso hebraico, está cheio de palavrão por causa da revolta do profeta Jeremias diante da calamidade, da injustiça, do descaso das lideranças religiosas e políticas. Então, o profeta Amós nos desperta, nos chama para uma reflexão. E muitas vezes nós temos um posicionamento, uma posição de omissão. Vamos deixar para lá.
Não adianta. Essa filosofia de deixar para lá, eu acredito que muitos dos problemas a gente enfrenta hoje, porque a gente precisa entender que antes de nós sermos cristãs e cristãos, nós somos cidadãos e cidadãs, homens e mulheres, e a gente não pode esquecer que a igreja também faz parte do social. Muitas vezes os nossos discursos ficam muito restritos aos nossos arraiais, somente para o público que frequenta as nossas comunidades. Esquecemos que a igreja também faz parte do social. Então é muito mais interessante a gente compartilhar um discurso teológico social que atinja toda a sociedade de um modo geral, ao invés de se fazer um discurso teológico específico, eclesial ou eclesiástico. Eu prefiro fazer um discurso teológico mais social, porque a igreja já faz parte do social, então se vai dirigir para a igreja, vai atingir outras esferas sociais, do que dirigir um discurso teológico apenas eclesiástico ou dogmático. Não é interessante, pelo menos para mim. Então o profeta Amós, ele nos chama a atenção para qual é a relevância do nosso discurso teológico como igreja e como cidadãos e cidadãs, cristãos e cristãs respectivamente. Então, qual é a nossa reação diante dos abusos, qual é a nossa postura, qual é o nosso posicionamento diante desses abusos praticados. E a gente vê hoje aqui no Brasil isso de forma muito escancarada, e desculpe a expressão, de uma forma muito descarada mesmo, a teocracia cada vez mais se instalando no país, essa imposição, esse abuso de alguns representantes do segmento cristão, principalmente do segmento evangélico, praticando esses abusos em nome de Deus, né, em nome de uma determinada crença. Então, infelizmente, a religião tem sido utilizada de forma bastante estratégica e conivente em relação a essas violências que são praticadas, principalmente aqueles grupos que são alvos de exclusão, alvos de injustiça, alvos de morte. Quando eu digo morte, não somente a morte física, a morte real, mas a morte simbólica, né? Que isso é muito sutil. Então, a gente for olhar na historiografia do cristianismo, nós vamos perceber que o cristianismo, essa instituição, esse cristianismo hegemônico, já que hoje nós podemos falar de cristianismos, porque o cristianismo ele não é uniforme. Há várias formas de cristianismo, há cristianismos alternativos, mas esse cristianismo hegemônico que foi institucionalizado foi muito conivente na prática de violência, de injustiça e de exclusão. E o profeta Amós vai justamente denunciar essa corrupção imoral, essa injustiça social, né? A corrupção da moral. Então, a moral corrompida, então as pessoas estavam agindo de forma bastante imoral, né? O que é moral e imoral naquela perspectiva é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? Porque o conceito, os códigos morais daquela época tinha uma conotação, e aí é interessante a gente entender dentro daquele contexto o que era e o que não era moral, o que é moral e o que era imoral. E aí, diante desses descasos, é claro que quando há injustiça, quando há violência, o povo padece, sofre consequências. Só que na perspectiva do povo judeu, né, essas consequências que eram consequências e resultados da passividade das pessoas, da omissão das pessoas, do descaso das lideranças, é claro que isso iria resultar e iria impactar, né, a grande parte da sociedade. Só que as pessoas entendiam essas consequências como castigo divino. Tanto é que o profeta Amós vai falar de julgamento de Deus, porque na perspectiva judaica, tudo, né, veterotestamentária especialmente, tudo de bom e tudo de ruim vinha da parte de Yahvé. Então, é claro que essas consequências, essas calamidades sociais que aconteciam no povo, né,
naquele contexto, eram consequências mesmo desse descaso, consequência das ações humanas, mas que essas ações humanas, essas consequências eram traduzidas como castigo divino. Então, espero ter ajudado cada um e cada uma de vocês e que possamos refletir qual é o nosso papel enquanto igreja, enquanto comunidade profética diante dos abusos que vêm acontecendo aqui no nosso país. Infelizmente ainda leva o nome, né, de Deus, entre aspas. Tenham todas e todos vocês um excelente domingo e um grande abraço, forte beijo e se cuidem. Deus te abençoe. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chorar, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você seja estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Amém. Amém. Olá, eu sou Jamile Gonçalves Serra Azul, estou defensora pública do estado de Mato Grosso do Sul e venho aqui a convite da minha querida tia Vera Lúcia Torres falar um pouco sobre o acesso à justiça na perspectiva da população vulnerável. A Defensoria Pública, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal da República Brasileira, é responsável pela defesa da população vulnerável em todos os níveis, inclusive administrativamente e extrajudicialmente. O que é importante é não confundir a Defensoria Pública como advogado ou advogada de pobre,
porque a missão dessa instituição é muito maior do que a defesa judicial da população vulnerável. Ainda, a vulnerabilidade ela não se resume ao aspecto econômico, ela ocorre em diversos aspectos. A vulnerabilidade pode ser fática, pode ser em decorrência do gênero, pode ser em decorrência de alguma situação, a exemplo de uma violência doméstica, independentemente da condição econômica da vítima, ela, no que tange ao assunto da violência doméstica, deverá ser atendida pela Defensoria Pública, assim como nas demandas possessórias, em que haja uma coletividade de pessoas vulneráveis, mesmo que essa coletividade contrate advogado para defender os seus interesses, a Defensoria Pública atua como custos vulneráveis. Tudo isso eu estou colocando aqui no sentido de esclarecer que hoje o conceito de acesso à justiça ele é muito mais que um acesso ao mero poder judiciário, é um acesso à ordem jurídica justa. E por isso, meios extrajudiciais têm sido cada vez mais utilizados no atendimento da população vulnerável. O próprio artigo 4º, inciso 2º da Lei Complementar que regulamenta a Defensoria Pública, que é 80/94, dispõe que a Defensoria Pública deve prioritariamente optar pela solução extrajudicial dos conflitos. Neste sentido, surge o direito sistêmico, que é o tema o qual tenho especialidade, o qual tenho prazer em atuar, que consiste na aplicação da filosofia de Bert Hellinger, terapeuta alemão, que afirma que existem leis, ordens que vigoram nos relacionamentos. E se as pessoas tiverem conhecimento dessas leis, dessas ordens, os relacionamentos poderão ser muito mais saudáveis. A partir desses conceitos, esta filosofia tem sido aplicada em todo o sistema de justiça. E o juiz Semistoch denominou isso de direito sistêmico, o direito à luz das ordens do amor, o direito à luz da constelação familiar. A Defensoria Pública, assim, também tem utilizado a constelação familiar, o direito sistêmico, a mediação, a conciliação, como forma de lidar com os conflitos da sua população vulnerável. E é muito importante todos esses meios extrajudiciais, porque eles empoderam as próprias partes a resolverem as suas demandas. A partir, por exemplo, da constelação familiar, as partes têm maior clareza da origem dos seus conflitos. E assim elas podem decidir se realmente querem se divorciar, decidem também com maior clareza como deve ser exercida a guarda dos filhos, a pensão que deve pagar, entre outros temas. Diversas instituições, como já havia dito, vêm aplicando com bastante êxito. No âmbito da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul também temos feito a aplicação do direito sistêmico e cada vez mais aumentado o número de acordos e, o que é mais importante, evitado a reiteração de demandas, porque as partes têm, enfim, conseguindo se pacificar e pacificar suas demandas. Aproveito na oportunidade para divulgar o livro Defensoria Sistêmica, que é produto da minha dissertação de mestrado, feito pela editora Dialética, onde ele pode ser adquirido. E aborda aqui, além dos conceitos mais aprofundados do direito sistêmico, da sua aplicação, algumas sugestões de práticas possíveis de serem feitas, não só com o público vulnerável, mas com todas as pessoas em situação de conflito, a fim de que as pessoas possam realmente ter uma maior luz acerca das soluções passíveis. Fico aqui à disposição e peço para que acompanhem na página do Instagram, @defensoria.sistêmica, as novidades sobre o tema. Senhor, quando muitos se preocupam em mostrar aos homens que têm a tua verdade, faze-nos submissos à tua vontade. Quando muitos colocam o orgulho, o egoísmo e a força do poder acima de tua vontade, faze-nos firmes para combatê-los com amor e com a tua verdade. Não permitas que a voz de nossas consciências seja endurecida pelo medo. Não deixes que os ideais cristãos para os quais nos despertaste morra por covardia. Não consinta, sobretudo, que nossa fé se conforme com a degradação e a minimização do ser humano, mas renova, ó Pai, o nosso espírito. Ilumina os nossos caminhos, dai-nos o conhecimento da tua vontade e que, animados por tua proteção
e munidos das armas que teu amor produz, possamos fazer triunfar o amor sobre a dureza dos corações, tal qual Jesus Cristo venceu com amor a morte. Sinceridade no falar, autenticidade no agir, pureza no amor, é tudo quanto te pedimos, por amor do teu Filho. Amém. Pai nosso que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande este teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande este teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. És o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine,